Situações humilhantes e constrangedoras realizadas de forma repetitiva e prolongada no ambiente de trabalho têm nome: assédio moral. A prática traz prejuízos para a saúde física e mental dos trabalhadores e contamina o ambiente corporativo. Para debater esse assunto hoje no Ponto de Vista, nós convidamos a especialista em gestão de pessoas, Fabiana Amado. Ela indica o que fazer em casos de ofensa. O assediado pode procurar os recursos humanos da empresa a qual ele trabalha. Caso não obtenha sucesso, ele pode recorrer ao sindicato, que ele é afiliado, ou o Ministério do Trabalho, ou também o Serviço Social presente na cidade onde ele reside. O advogado trabalhista Luiz Carlos dos Santos explica que a vítima de assédio pode também buscar reparação por meio judicial. Essa via é sempre possível. Ele procura um advogado e entra com uma ação postulando uma reparação por dano extrapatrimonial. A psicóloga Ingrid Bergamo alerta sobre os danos que o assédio moral pode provocar. Desde um sofrimento moderado para um sofrimento mais grave, que seria a depressão, podendo chegar até suicídio, né? A pessoa vai se deteriorando e vai ficando tóxico o ambiente para ela. E nesse ponto de vista, nós estamos falando sobre assédio moral. Eu começo perguntando para o advogado trabalhista, o Luiz Carlos Melo dos Santos, qual que é a definição de assédio moral? Como é que o direito tipifica essa situação? É pela habitualidade, a intencionalidade do assediador? Como é que a lei vê isso? Na verdade, nós não temos uma lei federal regulamentando o assédio moral. O que nós temos é o assédio sexual, mas o assédio moral é uma construção e o seu conceito ele é decorrente da doutrina. Então, o que é assédio moral? É a prática reiterada de condutas que expõem a vítima a uma humilhação, constrangimento, e isso é repetido. Quer dizer, não é um ato isolado. Sim. Eu tenho a caracterização do assédio moral pela constância. Uma rotina. E por essa conduta negativa, quer dizer, uma ofensa, uma situação constrangedora, uma humilhação, isso ligado à rotina, quer dizer, de forma repetida. De forma repetida, exatamente. Ingrid, você trabalha aí há 30 anos com psicologia organizacional. Esse mercado cada vez mais competitivo tem trazido mais casos de assédio moral ou não? O que a gente vê agora é que a gente debate o problema e fala sobre ele. Olha, mesmo a gente estando na época que estamos, muitas pessoas têm muito medo de falar. As pessoas não se abrem tanto. Elas falam assim, como psicóloga, eu já atendi várias pessoas na organização falando disso, mas morrendo de medo de que eu levasse para a diretoria, por exemplo. Então, tinha que ficar em sigilo absoluto, porque tinha medo de tudo. Tinha medo do chefe fazer alguma coisa contra ela, contra a família dela, então ficava em silêncio. E eu tinha que respeitar esse sigilo, porque ela não queria que falasse. Mas não necessariamente que a gente tenha mais casos que não passaram. Eu acho que sempre existiu. Sempre existiu. Na minha interpretação, sempre existiu. É que as pessoas ficam em silêncio e não contam. Mas agora as pessoas estão se abrindo mais por conta disso. Tá virando lei, né, agora? Uhum. Tem lei que ajuda, então, as pessoas. Então, a informação e o amparo legal ajuda a abrir mais um pouco. Isso para quem tem coragem de mexer, porque tem gente que morre de medo de mexer com o advogado, né? E expor o caso, morre de medo. Porque numa próxima empresa que ela vai trabalhar, isso vai aparecer. Então, ela fala, ela entrou contra o dono da empresa lá, então é melhor a gente não colocá-la. Isso vai dando um problema na tua construção profissional. As pessoas têm medo. Fabiana, você é especialista em RH, professora, se debruça em estudar essa área. Mesmo nos dias de hoje, nessa vida moderna que a gente leva, esse estilo autoritário de chefe ainda persiste? Ele ainda é visto com frequência? Sim, esse estilo autoritário de liderança, ele dominou por muitos anos, né? E hoje ainda ele existe, porém ele vem perdendo força, esse estilo autoritário, porque as empresas contemporâneas, as empresas que estão inseridas agora nesse novo cenário de globalização, era da informação, quarta revolução industrial que nós entramos, não é? Esse desenho desse novo modelo de gestão não permite que as pessoas continuem ainda desrespeitando o outro. Não é? Mas ainda existe por quê? Porque alguns empresários acreditam que esse estilo de gestão autoritário faz com que se tenha um retorno maior e não é um ledo engano. É visto como uma virtude, então? É visto como uma virtude e não é.
não é? Você não produz mais se você está sendo coagido, se você está sendo cercado de uma agressão. Isso não acontece, né? Então vem perdendo força, mas ainda existe e eu acredito que não vai deixar de existir. Né? A gente vai ter uma diminuição nesse perfil. Ele perde força, né? Perde força, mas não vai deixar de existir. Doutor, quando a gente fala em assédio moral, a gente pensa rapidamente numa agressão verbal, né? Num xingamento, numa violência psicológica. Mas que outras formas esse assédio toma? Por exemplo, se a gente deixa um funcionário sem trabalho, sabe? Como a gente fala, deixar na geladeira, isolar esse funcionário, isso também pode caracterizar? São inúmeras as maneiras de você fazer assédio, né? Você pode ter o assédio por uma ação, por uma agressão e às vezes até por uma chacota, né? Uma exposição ao ridículo. Olha, vamos cumprir a meta, a cota, quem não cumprir vai ter que dançar na boquinha da garrafa, vai ter que sentar no colo do colega estolando uma bexiga, vai ter que virar estrela, vai ter que cantar uma música. Imitar bicho. Omissão também, eu não converso com essa pessoa não vai... Não recebe as orientações, a gente não abre para ela o nosso plano de trabalho. Isso. Coloco no isolamento, quer dizer, submeto a pessoa a esse tipo de situação que a ideia qual é do assediador? Que a pessoa sinta medo, desprazer, horror em ir para o trabalho. Então, ela volta para casa não querendo voltar para o trabalho. A ideia, o desejo do assediador é minar essa pessoa para que ela, de fato, resolva não voltar para a empresa. Quer dizer, esse trabalho, esse efeito é devastador. É devastador. Então, o assédio não é só a ofensa, não é só a humilhação por gozação, mas é também por exclusão, por omissão. Isso é terrível, terrível. Ô Ingrid, e essa atitude autoritária do assediador, muitas vezes também ela não pode esconder uma falta de talento ou uma falta de uma insegurança, né? Mesmo de trabalhar? Você já pegou esse tipo de caso? Sim, já. Geralmente é isso, sim. A insegurança, o medo de não ter capacidade para fazer aquele trabalho. Liderar. É por isso que eu vejo muito isso nas empresas. Eles erram muito quando eles colocam o melhor, por exemplo, vou dar um exemplo, o melhor vendedor para ser o líder. Para ser o líder. Não é legal isso. Tem que fazer um teste, tem que ver quem é o melhor líder, que tem um perfil de liderança, que saiba lidar com as pessoas, saiba respeitar as pessoas, ser gentil, educado. Tudo isso ajuda muito na questão da liderança e não da chefia. Aí eles colocam o melhor vendedor. O cara é bom de venda, mas o cara é ruim de liderança. Ele é bom para chefiar. Aí ele manda todo mundo correr, porque ele não é bom naquilo. Então está errado isso, não deve se fazer isso nas empresas. E sim colocar a pessoa, cada um no seu lugar. Então, se você tem perfil de liderança, você vai ser o líder. Não importa se as pessoas vão morrer de ciúmes e inveja de você, mas você tem um perfil de liderança, então você vai ser o líder de todo mundo aqui. Às vezes não são critérios de antiguidade ou de promoção que devem ser levados em conta na hora de se promover alguém para chefe a gerenciamento, a liderança. Quer dizer, às vezes um plano de carreira para melhorar o salário enquanto vendedor ou enquanto subordinado seria a solução para esses casos? Sim, seria, mesmo porque nem todo mundo tem o perfil de liderança. Você, às vezes, como você disse, é bom vendedor, mas você não será um bom líder. Não é? Às vezes, a pessoa que está na posição de liderança, ela está de forma equivocada porque ela foi uma indicação. É o filho do dono, é o primo da irmã, do diretor da empresa, então vamos colocá-la nessa posição. De uma maneira equivocada, né? Você não tem o perfil para aquilo. Não quer dizer que você é uma pessoa incompetente. Quer dizer que você não tem o perfil para assumir aquela posição. Não é? Então, isso é uma das grandes falhas das empresas também e de processos seletivos. Ô, Fabiana, na tua experiência, dá para identificar alguns setores em que o assédio ele fica mais prevalente, ele é mais detectável? Tem alguma às vezes algum ramo de atividade que trabalha muito com meta, não é? Ramo que trabalha muito com meta, ou então um segmento assim, onde é uma indústria e você tem lá uma linha de produção, que você tem prazo para entrega de um determinado produto, né? Teve uma venda lá exorbitante, então tem prazo para entregar, então, e as pessoas também não têm, às vezes, uma cultura, uma educação, uma instrução elevada, então elas acabam se submetendo àquela situação porque acreditam, às vezes, até que aquilo lá é normal. Né? Que é normal, eles estão me cobrando, né? Estão me agredindo e é normal. Que é pro bem, né? Que é pro bem, e não é. Então, eu acredito que quem trabalha com meta ou com linha de produção
telemarketing, que vende por telefone, Isso. também é um segmento que tem bastante assédio. Doutor Luiz Carlos, o assédio moral ele chega a refletir, a reproduzir algumas práticas negativas que já estão enraizadas no nosso contexto social, cultural? Por exemplo, os grupos historicamente discriminados são mais afetados? Com Mulher, certeza. negro, gay? Com certeza. Apesar da lei, você tem lei no Brasil, em vigor desde 1995, que criminaliza a discriminação. Então, você, na Lei 9029 de 95, há previsão, há sanções, mas, de fato, é a história, quer dizer, a cultura, infelizmente, né? Nós temos um problema grave cultural, que precisa ser trabalhado, enfrentado, e para isso é necessário, primeiro, não é, professora? Primeiro tem que se reconhecer o problema. Porque não adianta ficar colocando debaixo do tapete, como geralmente se faz. Né? Não tem um problema. Nós temos um problema e ele precisa ser enfrentado. E a razão de tudo isso é que a gente vê. Quer dizer, você, todo dia... E o problema não é só no Brasil, porque recentemente, uma notícia na Inglaterra, de uma funcionária, uma doméstica que tinha sido contratada... doméstica, numa faxineira, que tinha vindo de um outro país, e ela foi colocada no sol para ficar em condições iguais àquela que ela tinha deixado os móveis. Ela tinha deixado no sol. No sol, então, para ela pagar o preço do móvel. Para ela pagar o preço do móvel. Olha, você está vendo? Você deixou lá deteriorar, então você fica aqui agora que vai acontecer a mesma coisa contigo. Quer dizer, é um absurdo. Então, é uma questão de consciência, de falta de empatia, né? Infelizmente, isso acontece mesmo. Ô Ingrid, na sua experiência, nesses mais de 30 anos de psicologia, algum assediador, alguma pessoa que exercesse esse tipo de abuso, procurou para pedir ajuda ou uma autoculpa, estou precisando de que você me oriente? Geralmente essas pessoas não buscam ajuda. Eles acham que eles estão fazendo, eles estão certos. Esse que é o problema. E como é que eles lidam com a crítica? Não aceitam. Se você chega tentando falar um pouco assim, olha, estive fazendo um diagnóstico na sua turma, na sua equipe, e descobri que o pessoal acha que você às vezes é um pouco forte para falar, ele fala, quem, eu? Imagina, não sou nada disso. Não admite. Ele acha que está certo. Quase sempre chama o colega, fulano, eu sou forte, né? Como vai dizer que não, Como que vai falar que não, né? E procura uma desculpa, né? Uma desculpa para aquele comportamento que ele teve. Ou então ele culpa uma outra pessoa. Entendi. Às vezes põe a culpa no colega que não tá conseguindo render, então ele tem que puxar. Isso, ele não assume culpa. Geralmente é um narcisista, né? São pessoas altamente egoístas, pessoas que não têm empatia, pessoas que olham para si, e geralmente essas pessoas estão próximas da psicopatia, essas pessoas. Que quem não tem humildade e busca ajuda, essa pessoa está próxima de uma doença mental. Ô Ingrid, esse assediador, ele pode ter sido vítima do assédio também? Tem essa reprodução, às vezes, de achar que aquilo foi normal, eu pratico também e não sai daqui? Pode também, mas eu vejo assim, que as pessoas são muito ambiciosas. Elas têm um ego muito forte hoje. Então, assim, quem é ela para ser mais do que eu? Eu sou mais do que ela. Eu sou diretor. Quem é ela? Ela quer ser o quê mais que eu? Então, tem uma competição muito grande, uma ambição muito grande. O ter é o mais do que ser. Então, não quer fazer uma equipe, com respeito, que todo mundo conversa. Você fala muita coisa legal, você fala e a gente junta tudo para somar. Não, ela não pode ser mais que eu, porque eu sou mais que todo mundo. É o narcisismo. Eu sou mais que todo mundo aqui. Tipo, é uma pessoa que é assim, entendeu? Não há uma visão de grupo, então. Não ele se acha ou bom, ou legal, ou maravilhoso, ou poderoso, ou tudo. E se ele sente que essa outra pessoa que ele está assediando, ela é de fato melhor que ele, aí é que ele vai assediar mesmo, porque vai ser uma maneira que ele tem para desestabilizar essa outra pessoa e tirar ela da jogada, não é? Ele corre um risco, eu estou correndo um risco que aquela pessoa vai tomar o meu lugar na empresa, eu não vou deixar. Que interessante. Não é? Então, vou dar um jeito de neutralizar esse meu concorrente, vamos dizer assim, não é? Então, também é uma forma que ele acaba assediando as pessoas dentro da empresa. Matheus, muita informação interessante nesse primeiro bloco, né? É isso mesmo, Vivian, mas a gente faz um breve intervalo. Você não saia daí, a gente volta já já. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida.
O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. E nesse ponto de vista, falando sobre o assédio moral no trabalho, a gente fala um pouco agora sobre os efeitos dessas humilhações. Eu pergunto para a psicóloga, para a Ingrid Bergamo. Ingrid, como é que fica quem é assediado? Como é que ele se sente psicologicamente? Fica arrasado, culpado? Como é que é esse impacto? Geralmente, muita insegurança, a autoestima rebaixa, a tristeza aumenta muito. Pode vir a depressão, que aumenta muito. Sim. A depressão, podendo vir até, no momento maior, um suicídio. Né? E transtornos emocionais podem vir em função disso, sim. Em cima, é essa pressão que causa isso? Porque assim, imagina você trabalha num lugar onde você, por exemplo, o teu chefe não te vê, teu líder não te vê, sim, que é uma maneira de assédio moral. Ele não te vê, ele não te enxerga, não te chama, você não participa de nada, você vai ficando na geladeira. Você vai falar, gente, eu não sou importante, eu não sou legal, eu não faço parte dessa equipe, você vai se sentindo para trás. Né? Isso vai te fazendo um mal muito grande. Você não identifica que às vezes é isso. E o teu trabalho pode estar te causando essa dor. Às vezes a pessoa demora conscientemente se dá conta que ela está num processo de assédio moral. Às vezes demora. Coisa de quanto tempo, mais ou menos? Às vezes a pessoa fica meses para sacar que foi aquilo que o líder, o chefe, né? Porque líder não faz isso. O chefe falou para ela, machucou profundamente ela. Às vezes uma pessoa de fora, um familiar, identifica primeiro. E aí, como é que a família que identifica que o seu marido, sua esposa, seu filho está passando por esse... Como é que é essa abordagem? Como é que ele chega na pessoa? Então, o legal seria a pessoa se fortalecer, né? Ela se fortalecer e ela fazer alguma coisa para sair daquela situação, buscar outro emprego, né? Mas por que ela tem medo? Às vezes do marido, por exemplo, ser casada, ir até lá, bater, brigar com o chefe. Tirar satisfação. E as famílias se doem pela família, pela pessoa. Então, as pessoas têm medo de contar para os familiares. Então, eles não contam e vão ficando com aquela angústia muito grande e aquele problema vai crescendo, vai evoluindo, né? Agora, o que as famílias podem fazer é perceber isso, levar um psicólogo para ver se a pessoa pode contar o segredo dela para alguém, sem que ninguém saiba, e ajudá-la dessa forma, para ela se fortalecer e chegar na frente e dizer, não fico mais aqui, vou embora, vou fazer outra coisa, né? Arrumo outro lugar e vai embora. Perfeito. Ô, Ingrid, melhor sair. Essa situação também traz sintomas físicos? Traz. Taquicardia? Chama psicossomática. Tudo que você sente dentro de você, que é um conflito mal resolvido, vai para o teu físico. Tudo que você está com um conflito mal resolvido, vai para o físico. Gripe, dor de cabeça, enxaqueca, angústia, dor no peito, dor no corpo. Problema de sono para dormir. Não dorme, ou dorme demais, ou come de menos. É assim, você vai ao médico, o médico te revira e você não tem nada. É o emocional que está doente, né, Ingrid? As doenças, eles chamam doenças infundadas. Então, você não aguenta, não suporta mais engolir tanto sapo, tanto abalo, aí o físico fica doente. Eu já vi alguém, às vezes, falar assim, nossa, estou com uma gastrite nervosa. Isso, né? Ou então, chora o tempo inteiro. Mas por que você está chorando? Não sei. Não é? Isso. Então, tem um abalo muito profundo. Né? Ô, Fabiana, e no ambiente de trabalho, ele também fica doente? O ambiente de trabalho também acaba se contaminando numa situação de um assédio contumaz com relação a um colega? Como é que isso interfere na produtividade? Totalmente é afetado, não é? Porque não a pessoa que é agredida, né, moralmente, ela é agredida diretamente. Não é? Mas tem aquilo que é agredido indiretamente, que são os colegas de trabalho, porque às vezes sentem aquilo também e ficam com medo de que aquilo aconteça com eles também. Reflete na produtividade. A gente não precisa ir muito longe. Se você, por exemplo, na nossa vida, de uma maneira em geral, se você sofre um rompimento de um relacionamento, você fica super para baixo, né? Você não tem vontade, às vezes, nem de levantar da cama. Se você tem uma doença, descobriu uma doença, você fica super abalado. Se você está com um problema financeiro, você fica abalado. Então, mexe com todo o seu entorno. E no trabalho não é diferente. Onde você passa a maior parte do seu dia ali, né?
passa a maior Sim. parte do dia com pessoas que não fazem parte da sua família, que já é difícil a gente ter que, às vezes, aguentar isso, né? as pessoas da própria família, né? Às vezes tem vontade de pegar um lá. Então, e no trabalho não, no trabalho não tem para onde você fugir. Não tem para onde você fugir as pessoas que não têm coragem de pedir demissão. Não é? Porque a sua solução, às vezes, é essa. Pede demissão e vai para outro lugar. Mas eu não posso pedir demissão. Eu tenho sustento, né? Eu tenho 10 anos naquela empresa, eu vou perder o acerto Isso, que eu né? tenho naquela empresa, eu não vou fazer isso. Então, a pessoa vai suportando aquilo. E aí tem as doenças laborais, que a Ingrid pode falar melhor sobre isso, sobre uma fobia que é relacionada ao trabalho, que se chama ergofobia. A pessoa adquire uma fobia que é o medo de trabalhar. Ela não quer ir para lá. Ela não consegue mais trabalhar em lugar nenhum. Ela está no trabalho, ela entra em desespero, ela precisa sair daquele lugar o mais rápido possível, a ponto de ir para o hospital, passando mal. Não é frescura, não vamos confundir isso com uma frescura. O brasileiro é preguiçoso, não quer trabalhar, então tem ergofobia. Não é isso, é uma doença, né, Ingrid? Então, é muito perigoso mesmo. Então, assim, não só o entorno das pessoas que estão ali no trabalho, a imagem da empresa é comprometida, absenteísmo, que são as ausências, a alta rotatividade, a baixa criatividade das pessoas em produzir com qualidade. Porque além de você produzir, você tem que produzir com qualidade, seja um produto ou uma prestação de serviço. Os afastamentos, né? O governo sente esse reflexo, porque você tem uma doença laboral, você vai afastar pelo INSS. Não é? Você tem uma doença, uma depressão por conta de um assédio, você precisa recorrer a um psicólogo. Você não tem um plano de saúde, você vai para o SUS, então você também vai onerar o Estado dessa maneira. Então todo mundo sente o reflexo do assédio moral. Doutor Luiz Carlos, quando a gente fala em assédio, é muito mais fácil lembrar daquele que vem de cima para baixo, da chefia para o colaborador. Mas ele pode ser inverso? Ele pode ser para um colega meu que às vezes tem a mesma posição? Em todos os sentidos. Horizontal, vertical, do chefe para o subordinado, do subordinado para o chefe, do colega para o colega, enfim. E é triste, porque é um problema que você adoece a empresa. Quer dizer, é isso que a doutora Fabiana falava aqui agora. É devastador. Devastador, em todos os níveis. Então, é comum o chefe assediar. Sim. É comum, porque ele cobra a meta, ele impõe, ele penaliza. Porque você tem que diferenciar também, às vezes, uma cobrança, né, uma advertência, a aplicação de uma sanção disciplinar, que isso está dentro do poder diretivo do empregador. Okay. Então, temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Né? É evidente que, em razão da sua atribuição de dirigir um negócio, o empregador ele pode advertir, ele pode suspender, ele pode, inclusive, demitir. Está dentro do poder dele, obviamente, que se fundamenta na chamada subordinação jurídica, que é decorrente do próprio contrato de trabalho. Só que isso não significa que o empregador seja dono do empregado e que possa fazer com ele o que ele quer. Da mesma maneira, o inverso também não pode ser verdadeiro. Não é? Nós também não podemos ter aí um trabalhador que seja, vamos dizer assim, hierarquicamente subordinado, assediando, ofendendo, enfim, porque é uma via de mão dupla, não é? Mas a questão é cultural e o efeito devastador. Ô Fabiana, e na parte prática, eu estou sendo assediado, qual que é a primeira atitude que eu tenho que tomar? Procuro o RH da empresa, quais são os trâmites para eu notificar essa situação? Tendo a empresa um RH Sim. instituído, né, ela tem lá o Departamento de Recursos Humanos, de Gestão de Pessoas, é a quem o colaborador tem que procurar. Não é? Aliás, aquele departamento ele existe para isso. Então, às vezes, você tem lá, neste departamento de recursos humanos, o profissional especialista em recursos humanos, juntamente com o psicólogo organizacional. Nós chamamos isso a gestão de pessoas, ela tem 6 processos, e o processo que nós trabalhamos, isso é o processo de manter pessoas. Esse processo de manter pessoas, ele trabalha justamente isso. Eu tenho uma empresa, eu contratei um colaborador e eu quero manter esse colaborador. Entendi. Porque fica muito caro você contratar, A troca, né? Processo seletivo, entrevista, teste, capacitação, né? treinamento. Então, eu quero manter essa pessoa na empresa. E como que eu consigo manter? Com qualidade de vida no trabalho. Não estou falando que você tem que mimar o colaborador, passar a mão na cabeça em tudo que ele faz. Existem regras, existem as políticas daquela empresa e você precisa seguir. Não é? É uma via de mão dupla. No processo de seleção, é uma escolha que a empresa escolhe se ela gostou de você
E o colaborador também tem o direito de escolher se ela gostou daquela empresa, né? e se ela quer também aceitar trabalhar naquela empresa, não é? Então, para que você tenha essa qualidade de vida no trabalho, você irá minimizar todos esses problemas que surgem em relação ao assédio moral, acidente de trabalho, não é? O plano de benefícios, a qualidade da iluminação da empresa, do maquinário que você disponibiliza, enfim, para a pessoa ter um período de trabalho agradável, não é? Então, a gente trabalha com essa política de processo de manter as pessoas dentro da empresa. E o outro lado, o RH, quando ele recebe essa denúncia, essa reclamação, como é que via de regra ele age, ele tem que agir? Primeiro ele vai averiguar se de fato aquilo é um assédio moral, né? Porque às vezes é um desentendimento, uma briguinha, uma picuinha entre colaborador, entre chefia e colaborador, enfim. Então ela vai averiguar os fatos, né? Escutar as partes. E identificar se aquilo é um assédio moral. Uma vez identificado que é um assédio moral, ela vai pegar aquelas informações e vai levar para os dirigentes da empresa, juntamente com o jurídico. Porque ela não pode tomar nenhuma decisão, não é, sozinha. É aquilo que eu falei, é caráter multivariado. O que significa isso dentro da gestão de pessoas? Eu não atuo sozinho. Eu preciso do apoio do jurídico da empresa, eu preciso do apoio da psicologia organizacional para juntos chegarmos a melhor decisão ali naquele momento. Vamos demitir esse colaborador por justa causa porque ele está assediando moralmente. Espera aí, o que o jurídico me recomenda? Eu posso isso? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho provas? Entendi. Não é? Ou então, qual é o dano que aquele assédio está causando, gerando para aquele colaborador? O que eu, enquanto gestão de pessoas, vou fazer? Porque tem um lado humano, não é? Então, a psicologia organizacional entra aí. Vamos dar um apoio, um suporte para esse colaborador? Encaminhá-lo para terapias. Tem casos até que com medicamento você precisa tratar, não é? Então, a gente trabalha em conjunto, não é? Para tomar a melhor decisão. Ingrid, a gente falando aqui daquele que sofre o assédio em fazer a denúncia, mas como é que ficam os colegas de trabalho? O medo também invade esses colegas? Então, é o medo de entrar numa briga que não é minha, é o medo de perder o trabalho numa época que a gente tem aí, né, milhões de desempregados. Como é que ficam esses colegas de trabalho? Eles entram talvez num pacto de silêncio? Como é que funciona? Sim, geralmente sim. Mas tem aqueles que gostam do negócio, né? Tem gente que gosta da briguinha, tem gente que gosta da competição. Tem famosa rádio peão? Rádio peão. Tem aquele que gosta de assediar e se identifica com o chefe e fala, que legal, bem feito, né? Você fez um negócio para mim outro dia, agora você está levando do chefe. Então tem tudo isso. Mas, de forma geral, a maioria se identifica com a pessoa dolorida, né? Com tudo aquilo e tem dó, mas não tem o que fazer. Ninguém quer entrar porque é uma loucura, né? Você entrar no meio desse, perigoso. Às vezes cria até uma sensação, uma espécie de culpa. Poxa vida, por que ele está sendo assediado e eu não? Assim, o que ele fez de tão diferente que eu não fiz? De pesar isso na balança também, não é? Imagina, a gente trabalhando numa equipe, alguém vem e fala, eu estou sendo moralmente atingido e tal, e a gente não vê nada daquilo. A gente fala, nossa, mas por que ele está sendo atingido, né? Ninguém entende o que acontece. Quem se identifica tem empatia com o outro. Tem aquele que é ruinzinho, igual o chefe, né? Não liga, adora e morre de rir que o outro está sofrendo. Fabiana, aí nesse caso, a testemunha, ela também pode fazer esse caminho? Procurar o RH, fazer uma denúncia? Pode ser anônimo, não? Com certeza, porque às vezes a pessoa não tem coragem, né, de procurar o RH, de procurar alguém para contar o que está acontecendo. Ou às vezes nem tem conhecimento de que ela poderia fazer isso. Então, se você tem um colega de trabalho lá e ele está enxergando que você está sendo assediado, ele pode sim fazer essa denúncia, anônima ou presencial, procurando o RH ou procurando alguém da empresa. A empresa não tem o RH, o administrativo, alguém responsável. Mas o alguém responsável é justamente o assediador. Então, quem eu vou procurar? Então, você pode procurar fora da empresa. Você pode procurar o sindicato, se você for filiado a algum sindicato, o Ministério do Trabalho, serviço social que a prefeitura disponibiliza na cidade, ou um advogado trabalhista, pedir uma orientação. Tem muitos aí que, às vezes, acabam até abrindo essa orientação para dar para a pessoa que está ali angustiada, ela não sabe o que fazer. Não é? E se sente culpada. Muitas vezes ela acha que a culpa do que ela está sofrendo é dela. Por isso que é importante dividir, né?
Ela tem que expor, dividir, procurar ajuda. Né? O que acontece também é que muitos assediadores, a Ingrid acho que vai ter mais profundidade para falar sobre isso, eles cometem um assédio escondido, para que ninguém veja. Dissimulada, né? Não é? Então é só entre ele e o assediado. Claro. Não é? Para não deixar rastro, para não deixar prova. Não é? E existem motivos distintos. Não é só por produtividade que eu vou assediar um colaborador. Por exemplo, no caso de uma liderança. Pode ser porque você é muito bonita e você incomoda. A sua beleza me incomoda, então eu vou te assediar. Uma pessoa muito Ou porque alegre, você talvez. é muito alegre, todo mundo gosta de você e está me incomodando. Ou você é muito inteligente e está me incomodando. Não é? Ou porque você é de uma outra nacionalidade, ou porque você é negro, ou porque você é homossexual, ou porque você é gordinho. Existem infinidade de motivos pelos quais, ou até às vezes a pessoa bateu o olho em você e simplesmente não quero e pronto, acabou. Meu santo não bateu e pronto, acabou. Ô Luiz Carlos, e quem quer prosseguir com essa denúncia e procurar os meios jurídicos, legais, como é que ele deve proceder? Ele procura um advogado? Que tipo de prova que ele tem que recolher? Qual que é esse caminho, esse processo? É importante ele ter consciência das consequências dessa jornada. Se ele opta por seguir esse caminho, buscar uma reparação, porque às vezes a ideia dele é que aquilo cesse no primeiro momento. Se essa for a ideia, o caminho, essa via que a Fabiana sugeriu é a melhor de todas. Perfeito. Então, aliás, ele tem que buscar essa via até para ele ter o esclarecimento. Uma conciliação. Mas às vezes, ali, porque às vezes você tem aquela discussão, nossa, eu assisti a um filme e tem uma indenização e aí vem uma pessoa e estimula, tal, olha, vamos lá só para buscar essa reparação. Tem tudo isso, porque o ser humano ele é cheio de desejos, de anseios, né? E é importante que ele procure um profissional. Ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ele pode procurar o sindicato tem que ter um departamento jurídico para prestar orientação. E ele vai fazer a exposição até para ter condições de dizer, olha, isso é um assédio, isso não é um assédio. É uma conduta que pode ensejar uma reparação, não pode ensejar uma reparação. De qualquer maneira, se a opção dele é levar isso adiante, ele tem que ter provas. E essas provas, quais podem ser? Testemunhais, eu posso ter um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, eu posso ter, inclusive, o expediente de optar por gravar uma conversa. Não estou interceptando ligação de ninguém, na verdade eu gravo uma conversa, porque exatamente pelo fato do assediador ele ter consciência da sua atividade ou da ilegalidade da sua conduta, ele se precavém. Então, ele é para cá, é para lá. Então, ele exatamente diante dessa dificuldade, você pode optar por pela gravação. Pela gravação. Porque, às vezes a testemunha deve ser muito difícil conseguir algum colega que vá testemunhar. Eu costumo dizer que uma das piores coisas do mundo é ser testemunha de algo. Porque é bastante desagradável a pessoa ter que testemunhar alguma coisa, seja para referendar o trabalho extraordinário, seja para atestar o assédio, qualquer coisa. É sempre muito difícil ser testemunha. Então, quando você convida alguém para ser testemunha, precisamos ter consciência que ela está ali para fazer uma função em defesa do próprio juízo. Quer dizer, é para a justiça. Contar o que ela sabe. Ela não está ali para ajudar essa pessoa e nem aquela. Ela vai lá para dizer o que ela sabe. Tanto que toda testemunha é divertida. Né? Está aqui para dizer a verdade, não pode mentir. Se mentir aqui pode ser processado e preso. E, de fato, pode. A legislação trabalhista agora prevê, inclusive, a possibilidade de você impor uma multa à testemunha que mente. Então, isso precisa ser moralizado, é evidente. Não é? Então, como a prova testemunhal vale e muito. No direito do trabalho, a gente tem o princípio da primazia da realidade. Então, como o empregador ele tem aptidão para a prova, ele pode manipular esse documento ou outro, a testemunha tem tanto valor. Né? Você fala, olha, um cartão de ponto é britânico, não é variável, o registro não é variável, então você pressupõe que aquilo ali é mentira, ou não, ele é variável, mas o depoimento de uma testemunha chegando e diz, olha, aquilo ali é só autorizado, não é a realidade. O depoimento testemunhal no direito do trabalho, ele tem uma força muito grande. Uma força imensa. Ele é a melhor das provas. Doutora, a gente falou aqui de ações individuais, mas é possível propor ações coletivas em caso de assédio moral?
Sim, isso é muito comum, inclusive por atuação do próprio Ministério Público do Trabalho, né? É usual o Ministério Público do Trabalho ajuizar uma ação e na qual ele discute a adoção de certas medidas que induzem ou que atestam a prática do assédio, né? E nessas reparações, inclusive o critério adotado para o valor da indenização, ele é um pouco diferente do usual numa demanda em que se busca uma indenização por assédio do ponto de vista individual por conta da nova redação da CLT. A CLT agora prevê uma capitulação de indenização se a lesão para danos extrapatrimoniais, se a lesão é grave, se a lesão é leve, se a lesão é gravíssima. Então, ela pode ser de 3, de 5 ou de 50 vezes o salário do colaborador assediado. Exatamente. Já na pretensão do Ministério Público do Trabalho, a eficácia pedagógica é muito maior porque se leva em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. E nesse aquilatar é que está exatamente o efeito pedagógico, porque não vem indenização baixa. Nesses casos, não. Nesses casos. Nos outros casos, o pedagógico, às vezes, acaba nem funcionando, que para uma empresa grande acaba sendo irrisório, né? Irrisório. E você não atinge a finalidade, que é indenizar, é para estimular a cessação dessa prática, não é? E, às vezes, você acaba não conseguindo atingir esse objetivo. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. É isso mesmo. Ponto de Vista volta já. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. E de volta com o Ponto de Vista, falando sobre o assédio moral no trabalho. Agora a gente fala sobre legislação, punição. Eu pergunto para o advogado Luiz Carlos dos Santos. Ô Luiz, você tinha falado que não há uma legislação específica no caso do assédio moral. Quais são as leis que são usadas no dia a dia para o legislador e para quem está julgando esses casos? Bem, quando você tem um assédio no trabalho, no ambiente de trabalho, você tem ali a possibilidade de aplicar os dispositivos da CLT. Né? Então, a conduta do assediador pode ser, por exemplo, enquadrada no artigo 482 da CLT e definida como falta grave. Né? Quando ele ofende ou quando ele pratica alguma conduta grave, isso pode acarretar a rescisão do contrato dele, a demissão por justa causa. Okay. Mas, para tanto, é aquilo que a professora disse. Precisamos ter prova, porque há necessidade de ter café no bule. Quando você promove a rescisão por justa causa, é indispensável que você tenha essa comprovação. A comprovação. E tem que ser uma comprovação consistente para atestar exatamente aquela conduta. Por outro lado, quando você tem, por parte da vítima, se ela denuncia e as medidas não mudam, ela pode, inclusive, também considerar rescindido o contrato indiretamente. Olha só. Ela pode comunicar à empresa, olha, estou comunicando a rescisão do contrato indiretamente por conta dessa conduta desse colaborador. A denúncia ou a informação chegou, está feita e nenhuma providência foi tomada. Então, eu considero rescindido por culpa da empresa o contrato e espero o pagamento das minhas verbas rescisórias no prazo legal. Não vindo, ele entra na justiça para postular. Né? Então, isso tem sido muito utilizado do ponto de vista material. Agora, a questão da reparação moral, você tem dispositivo na CLT que captura, como nós dissemos, a possibilidade de você ter uma reparação para o dano extrapatrimonial. Uma indenização. Crimes contra a honra também, caberia também? Poderia. Você pode ter esse desdobramento no âmbito penal, né? No âmbito criminal, dependendo, obviamente, do tipo de ofensa. E, via de regra, quem é acionado?
é o quem pratica o assédio, ou eu também posso acionar a empresa por omissão, por não estar... Quando se pretende uma reparação patrimonial, é evidente que você vai incluir a empresa para responder. E a empresa tem esse dever, né? A legislação civil assegura ao ofendido a reparação pela empresa, porque ela responde pelos atos dos seus prepostos ou empregados. Então, a empresa vai ter que pagar. Posso incluir o assediador ou o ofensor no polo passivo? Posso. Ele vai ter responsabilidade, óbvio, que inclusive a empresa pode vir a buscar depois uma reparação contra ele. Mas a responsabilidade, via de regra, é cobrada da empresa, a reparação. Apesar de não ser o tema do programa, o assédio sexual, por outro lado, ele tem uma regulamentação específica já. Você tem previsão no Código Penal Brasileiro, foi introduzido o artigo 216-A, e é curioso porque o assédio sexual, ele já tem uma vertente específica, do superior para o inferior. Você não tem a via reversa, como você tem no moral. E entre colegas, ele também não... Só se o sujeito tiver uma ascensão hierárquica. Exatamente. Aí sim, ele pode ser caracterizado. Oi, Ingrid, isso chega também tem reclamação do assédio? É comum reclamações também por assédio sexual que cheguem até vocês nas empresas? Chega também. De donos de empresa, né? Ou diretores, ou líderes, ou chefes, fazendo esse assédio sexual nas meninas. Tem homem que fica apaixonado e fala, ó, fica comigo que você vai ter tudo comigo. E elas vêm e contam pra gente. Aí eu oriento, assim, se ela tá bem, se ela tá legal, até pra pedir demissão. Sabe, tipo, ó, você não tá legal? Não, não tô péssima, não tô bem, não quero contar pro meu namorado, não quero contar pra minha mãe, pro meu marido. Tem esses outros agravantes. Tem, né? Então, eu sugiro que você faça alguma coisa por você, eu falo pra ela, né? Sim. O que seria melhor pra você? Ela fala, eu preferiria sair. Mas você pode sair, você tem condições. Não, hoje a questão do poder é muito preponderante, né, Ingrid? Quem pode sair hoje do trabalho? Aí essa pessoa podia sair nesse período, né? E ela saiu, então, da empresa. Aí eu cheguei no chefe e falei, olha, aconteceu um problema assim, a menina veio falar que teve um assédio, nananana. Ele falou, imagina, acha, eu não. Mal entendido, né? Mal entendido, de jeito nenhum. Confundiu, eu tratei bem, ela confundiu. Então, assim, nossa. Isso. E às vezes o medo de contar para um parceiro é justamente o fato do parceiro achar que ela se insinuou e o chefe deu em cima. Isso também. Isso não também. É? Exatamente. Ô, Fabiana, e as empresas, como é que estão agindo hoje em dia com relação aos seus funcionários assediadores? Estão demitindo, estão relevando? Quais as punições que eles estão aplicando? Como é que você tem sentido hoje em dia sobre esse assunto? Existe de tudo, na verdade, né? Existe a empresa que é conivente com o assediador, não é? Então, ela sabe o que acontece, sabe quem é o assediador, mas ela é conivente, né? Ela finge que não vê. Não é? Em time que está ganhando não se mexe. Então está produzindo, ele está conseguindo levar todo mundo ali do jeito dele, então deixa ele fazer do jeito dele. Não é? Mas isso vem mudando e o RH, né, juntamente com a administração da empresa, vem punindo com demissão por justa causa, com o suporte do jurídico, claro. A demissão sem justa causa, então assim, às vezes a empresa não quer ter um desgaste. Porque é um desgaste, não é uma demissão por justa causa. Então, ela simplesmente demite. Se o colaborador... por que estão me demitindo? Corte de funcionário, reestruturação da política da empresa. Então, a empresa dá uma desculpa e corta o mal pela raiz. Não é? E tem empresas que é um bom funcionário, eu não gostaria de perder esse colaborador que é bom, porém eu tenho que tomar uma providência porque esse assédio não pode continuar. Então, em conjunto com a psicologia organizacional, vamos interceder, vamos tentar resgatar com terapia, com treinamentos. Entendi. Então, ela vai tentar, de alguma forma, reverter esse quadro, né? Por que essa pessoa está assediando? Não é? Qual foi o ponto de partida aí? Por que isso começou a se dar dessa maneira aqui dentro da empresa? Então, tentar reverter. Tanto reverter para que essa pessoa tenha uma consciência de que isso é grave, é perigoso, é desumano, e também o trabalho com o assediado. Ou troca de setor, não é? Desde que ele não perca, não tem diferença de cargo, salário, né? Cargo, exatamente. Então, tenta interceder de alguma forma. Se não der certo, aí sim uma demissão.
Doutor Luiz Carlos, e como que a Justiça do Trabalho vem respondendo às ações de assédio moral? As punições são exemplares? Como é que está nesse quesito? Tem de tudo. Tem de tudo, porque, assim, nós temos nos deparado com condenações de R$5.000 e condenações de 100 mil, 150 mil reais. Então, vai depender exatamente desse critério. Tá? É evidente que depende da gravidade, depende das circunstâncias, depende de quem é essa empresa demandada, porque aquilo que dissemos, a questão do efeito pedagógico. Às vezes, uma indenização michuruca não vai surtir aquele efeito. Né? Então, a ideia é essa, é ter efeito pedagógico. Então, é importante que os empregadores tenham consciência do tamanho do problema. Porque, ainda que estejamos diante de um risco de uma indenização pequena, a perda é muito grande, as consequências são muito graves. Então, é importante que eles busquem a orientação de um psicólogo, ter um RH eficaz, não é? Ter um departamento jurídico para nortear essa ou aquela opção, deixar de lado a emoção, a preferência por esse. Avaliar do ponto de vista profissional se vale a pena correr esse risco, pagar essa conta, ou se é um problema que tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido. Porque... E são setores que muitas vezes, doutor, são vistos como desnecessários ali, né? Eu vou constituir um RH, eu vou colocar aqui um psicólogo organizacional e vai deixando, né? E é porque o empregador ele não olha para esses departamentos como investimento, como de fato são. Ele olha como custo. Só que ele não percebe que o custo com o pessoal e com é investimento, porque senão ele não tem a produção. E o custo que ele pode ter das ações supera o investimento, né? Infinitamente. É uma economia burra. Então, é importante ele ter todo esse amparo para poder definir, vou para cá, vou para lá, tenho essa atitude. Não quer dizer que ele vai ter toda essa orientação, ele nunca vai errar. Nunca vai errar, nunca vai assediar. Pode acontecer, mas é importante ele ter consciência, ele tenha consciência de que esse risco existe e os efeitos são muito graves. Ô Ingrid, então às vezes a gente precisa ir além da punição e derrubar essa cultura do assédio, disso aí. Como é que aí entra a psicologia organizacional para mudar esse paradigma, esses conceitos tão antigos? Então, eu penso que é fazer um diagnóstico organizacional inicialmente, uma pesquisa de clima, né? Ver como estão as relações, a liderança, a comunicação, blá, 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 e fazer intervenções nos setores, tipo assim, não precisa ser o setor A ou B, vamos falar hoje sobre assédio moral para toda a empresa. Perfeito. No outro dia, na outra semana, vamos falar sobre liderança. Outro dia, sobre comunicação. E vamos fazendo intervenções em cima daquilo que apareceram no diagnóstico organizacional. É uma maneira de você prevenir e alertar as pessoas de que acontece. Falando de forma geral, sem falar especificamente com alguém. Entendi. Falando de forma geral, é muito interessante também. Nesse tipo de trabalho, às vezes... dá para detectar um possível assediador no futuro que possa ter ali uma região de conflito, um determinado... Às vezes não, porque como você faz em grupo, ninguém vai se expor. Mas ele sabendo que tem justiça no meio, pode ter advogado, vai ter problema com ele vai olhar e vai falar, se eu fizer isso, eu vou ter problema, então eu não vou nem fazer. E tendo esse termômetro dentro da empresa, ele fala, está sendo medido, tá todo mundo né? atento aqui, todo mundo atento a isso. Ô Ingrid, e as pessoas costumam falar, se abrir realmente nessas pesquisas de clima organizacional? Depende. Se você for um psicólogo que está lá, uma psicóloga há muito mais tempo, eles confiam em você. Confiança. Se confiarem em você, eles falam sim. Se não confiarem, eles não falam. Isso que eu falo para os meus alunos, né? Sejam éticos a ponto de que as pessoas confiem em vocês. Senão, as pessoas não confiam em vocês. Não conto nada. O psicólogo passa pela empresa, vai, sai, entra e ninguém liga. Uma das ferramentas que nós utilizamos para fazer o levantamento de clima organizacional, eu particularmente uso na consultoria onde eu trabalho, além das entrevistas individuais, para a gente saber como está o clima, o que as pessoas estão achando, o que elas estão sentindo da empresa, é um questionário que nós aplicamos, onde a pessoa só vai responder com alternativas, ou seja, o xizinho, e ele é anônimo. Você não precisa colocar o seu nome. Então, você pega, vamos supor, 100 funcionários, você pega esses questionários, faz a tabulação desses dados, e aí você tem lá, né, o índice, a porcentagem do que tá bom, do que tá ruim, não é? Opa, todo mundo tá falando que o chefe é ruim, é péssimo. Então, acendeu uma luzinha vermelha ali de alerta.
Não é? Então, aí você vai identificar por que está todo mundo falando que aquele líder ali não é bacana. Não é? Então, confronta com as entrevistas e assim a gente vai tentando chegar a um denominador ali para identificar o que está bom na empresa, o que não está bom e tomar as decisões pertinentes para a solução dos problemas que venham a surgir. Fabiana, a ouvidoria está sendo um setor que vem ganhando mais espaço nas empresas e por lá chegam denúncias? Sim, a ouvidoria ela é um canal de comunicação, né, que nem todas as empresas têm, mas ele é de fundamental importância, porque é uma maneira que o colaborador tem também de se manifestar sem se expor. Não é? Ele pode enviar um e-mail ou um telefone dessa ouvidoria, enfim, hoje um número de WhatsApp, né? Então hoje você tem todas essas vertentes. Então ali ele vai e pontua o que é que está acontecendo e a empresa toma uma decisão em relação a isso. Tem muitas ouvidorias que o e-mail, por exemplo, o e-mail vai para a ouvidoria, mas que vai automaticamente para o dono da empresa. Olha só. E o dono da empresa, ou o diretor da empresa, ou o gerente geral, ele acompanha o que está acontecendo ali. Então, porque às vezes cai na ouvidoria e não é tomada a decisão, não toma decisão, não. Ninguém faz nada. Não é? Às vezes você tem uma ouvidoria, às vezes você tem um RH, às vezes você tem um psicólogo que eles não trabalham. As coisas não andam. As coisas não andam, não é? Então fica ali e o negócio vai tomando uma proporção que a hora que você vê, fala, nossa, mas ninguém avisou? Como ninguém percebeu que isso estava acontecendo? Deixou chegar nesse ponto, né? Como vocês deixaram chegar a esse ponto? Não é? Recebemos aqui como é que fala? Uma ação? Uma ação. Como é que chegou nesse estágio, né? Como é que chegou nesse estágio? Ninguém fez nada, não é? E em aula, por exemplo, eu tenho vídeos de situações de colaborador que chega na empresa e quebra a empresa inteira. Quebra a empresa inteira e bate nos colegas, coisa assim horrível. Mas, peraí. Essa pessoa não acordou. Ela não acordou hoje e falou, hoje eu vou quebrar a empresa inteira, hoje eu vou bater naquele meu colega. Isso vem acontecendo de muito tempo. E ninguém percebeu que tinha algum problema ali? Que aquele colaborador estava dando algum indício, ele estava dando algum indício, não é? Sei lá, no jeito que fala, no jeito que se relaciona, e ninguém fez nada. Então, a culpa também, às vezes, é de todos, porque o assédio, às vezes, não é só do líder para o seu subordinado. É o líder, um outro subordinado, que em conjunto, a gente chama de assédio misto. Olha só. Causa o assédio num terceiro. Uma espécie de um cúmplice ali, um apoiador, né? Um apoiador, exatamente. Então, toma uma proporção muito grande. Fabiana, e são ações afirmativas e positivas? Por exemplo, empresas que têm códigos de ética, manual de conduta, esse tipo de coisa, que às vezes pode parecer até pequeno, bobo, mas isso é importante para a saúde dessa empresa? Com certeza. Todo tipo de ferramenta que a empresa puder utilizar para se proteger em relação a isso é válido. O manual de integração, o código de ética e de conduta é algo que nós trabalhamos em um outro processo, que é o processo de aplicar pessoas. Como que eu aplico uma pessoa em uma empresa? Eu contrato, faço um processo de seleção, eu pego essa pessoa e vou aplicá-la dentro da empresa, que é o quê? Eu vou socializar essa pessoa na empresa, eu vou integrar essa pessoa à empresa. E para eu integrar essa pessoa na empresa, eu preciso orientar. Olha, aqui na nossa empresa é assim, funciona assado, os direitos, os deveres, missão, visão e valores, a nossa cultura organizacional, as nossas políticas. E a ferramenta que as empresas utilizam para isso é o manual de integração, não é? Que é um livrinho que cada empresa vai desenvolver o seu modo, né? Vai personalizar da sua maneira e entrega esse manual de integração para o colaborador. Então, ele lê lá, tal, algumas colocam ao final, li, entendi, assina, com o suporte do jurídico, né? Tem que ter, né? Até porque, Fabiana, me desculpe, a pessoa ratificando aquilo integra o contrato de trabalho dela. Ela tem um valor jurídico. Se ela pisa fora do quadrado ali... Ela foi advertida. Ela não pode falar assim, mas ninguém me falou. Falou sim, olha, então você assinou, você disse que você entendeu as regras, as políticas da empresa, não é? Então, é uma proteção para a empresa e para o próprio colaborador também, né? Então, quanto maior informação que o colaborador tiver, melhor.
não é? Além dos treinamentos, das entrevistas individuais com o psicólogo, com o clima organizacional, levantamento, né? Então, assim, quanto mais ferramentas ele utilizar, melhor ele vai poder fazer a sua gestão e minimizar todos esses problemas, porque o assédio moral, ele é tão grave que a pessoa perde a atenção concentrada dela, a concentração, e ela pode se acidentar no trabalho. Se é um operador de máquina, eu perco o meu braço numa máquina, eu perco a vida, não é? Ou quando não, muitos acabam tirando a própria vida, porque não suportam tamanha dor, não é? Doutora, a gente já está indo para a nossa fase final. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, que é o seguinte. Já tem algumas reportagens falando que o número de ações por assédio na Justiça do Trabalho caiu, porque depois da reforma trabalhista teve uma modificação. Então, se eu não consigo provar o que eu estou dizendo, eu pago os honorários também. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiro, era necessária a previsão de um dispositivo que viesse a assegurar honorários advocatícios sucumbenciais para ambas as partes, uma vez que na Justiça do Trabalho você tinha uma cultura um pouco irresponsável, né, no número de... ou nas pretensões. O sujeito, nós brincamos que o pessoal faz o já que vai pedir isso, peça aquilo, e você tinha uma assim, pretensões absurdas, e você imagine, um empregador pequeno recebe uma notificação com um pedido de dano moral de 350 mil reais, ele diz, olha, como é que eu vou fazer, eu vou quebrar. Quer dizer, todo esse efeito, ele foi minimizado com a questão da responsabilização. Então, se eu entro com uma demanda, uma aventura jurídica, sem qualquer pretensão e sem qualquer embasamento fático, uma lide temerária, e ela vem a ser julgado improcedente, o autor vai ter que pagar honorários para o advogado do réu. Isso na área civil é comum, isso existe, não é? Então, você minimiza esse culto à demanda ou o excesso de demandas. Só que o que vem acontecendo? Quando eu entro com uma ação pedindo, por exemplo, um teto da indenização para dano extrapatrimonial, que é 50 salários mínimos, salários do colaborador, podendo chegar até 100 se houver reincidência. Então, o dispositivo 223A e seguintes da CLT. Se ele entra pedindo o máximo e o juiz dá o mínimo na condenação, tecnicamente a pretensão dele foi acolhida. Então, a fixação da responsabilidade em pagamento de honorários sucumbenciais se deve à pretensão ter sido ou não acolhida. Não o valor da pretensão, mas sim o pedido foi acolhido. Ainda que parcialmente, num valor menor, não terá que pagar. Bom, a gente vai agora para a nossa rodada final, né, Matheus? Isso mesmo. Aquele momento em que os nossos entrevistados deixam um recado, uma orientação, uma dica para você que está aí em casa. Começo com a Ingrid. Ingrid, o que você quer deixar de recado para os nossos telespectadores, alguém que esteja passando por essa situação? Bom, para a pessoa que está passando por um assédio moral, seria muito importante ela ter com quem conversar, ouvir a opinião de alguém que é ético, que é sigiloso, prestar atenção em tudo isso e ver se não é fantasia ou se é verdade, se é realidade, e tomar uma atitude, ou sair de lá, ou levar isso para o advogado, depende do caso. Mas o mais importante é ela compartilhar com alguém e ela tomar consciência do valor que ela tem, independente daquilo que o cara está falando para ela, que ela não é boa, que ela é isso, que ela é aquilo. E ela ter a autoestima e buscar outro emprego, né? Com o tempo, buscar outro emprego para que ela possa se sentir bem, se sentir não sair de lá, né? Tipo, sair daqui já, mas procurar outro emprego já, sem falar para ninguém, vai procurando outro emprego e já vai saindo dali, que aquele ambiente não é bom, é um ambiente tóxico para a gente. Doutor Luiz Carlos? Eu acho que o recado é que os agentes, seja a empresa, seja a vítima e até mesmo o ofensor, que eles procurem ajuda, que eles se conscientizem que sozinhos eles não conseguem resolver. Não é? É importante que procure a orientação, essa orientação pode ser médica, psicológica, pode ser jurídica, não é? Para resolver, não negar a existência do problema. É um problema que existe e ele precisa ser resolvido. Fabiana? Como a Ingrid disse aqui, não tenha medo de denunciar o assédio moral, né? Então, se você trabalha numa empresa que sua empresa tem o departamento de recursos humanos, ou a psicóloga organizacional, ou até mesmo alguém do administrativo, que precisa ter alguém lá que responda por isso. Procure essa pessoa, converse com essa pessoa, não tenha medo, porque isso é nocivo
tanto para a sua saúde quanto para a saúde da sua família, porque você tem um reflexo disso em casa, não é? Às vezes você acaba brigando com o filho, com o seu parceiro ou sua parceira, né? Então isso não é bacana. E se você é o agressor, não é? Se você é o assediador, que você pare com isso o quanto antes, porque também é nocivo para você. Não é? Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir se colocar profissionalmente em outro lugar. Do assédio, você pode ter outras doenças mentais. Sim. Então, procure ajuda. Não é? Se você acha que tem um comportamento que não está bacana em relação ao relacionamento humano, procure ajuda também, porque isso não vai levar a gente, o assediador, a lugar nenhum. Bom, são com esses recados que a gente termina o Ponto de Vista de hoje. A gente volta em breve, né, Matheus? É isso mesmo. Semana que vem a gente volta com o Ponto de Vista, com mais um assunto interessante para você e para sua família. É isso mesmo. Até lá. Tchau.